Eu sou o Vilto Reis, professor de escrita criativa e escritor, e se você quiser conhecer, fazer cursos de escritores, acesse o primeiro link logo aqui abaixo do vídeo. E se você quiser fazer parte de um canal do Telegram gratuito, onde nós temos aí várias atividades, exercícios e também conteúdos, aí a respeito de escrita, acesse o segundo link logo abaixo desse vídeo. Hoje nós vamos para mais um vídeo da série Dúvidas de Escritor, com uma dúvida do Felipe Silva. Olá, Vitor. Ô Felipe, Vitor não, É Vilto, mas talvez tenha sido o corretor dele. Não, mas geralmente o corretor ele corrige para Volto, quando alguém digita meu nome. Então, é Vilto, Felipe. Olá, Vilto. Eu tenho dúvidas sobre criar tramas e acontecimentos escondidos. Por exemplo, digamos que eu esteja escrevendo um livro sobre alguém em específico que mora em um país que está se deteriorando aos poucos. Como eu falo da deterioração do país sem torná-lo o principal aspecto? Preciso colocar explicações no final? Ou deixo como migalhas para o leitor seguir? Bom, primeiramente, muito obrigado, Felipe, aí, por enviar a sua dúvida para este quadro. E é engraçado que essa pergunta do Felipe, são várias perguntas, então eu vou me focar em uma delas, que é essa questão do desenvolvimento do universo e também da questão de como isso se encaixa, de como narrar isso, de como descrever isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que desperta a atenção do leitor em uma história. Por mais deslumbrante que o cenário de uma história seja, ninguém lê um livro de ficção apenas para ver um cenário. É interessante, porque num filme isso até pode funcionar. Talvez alguém sente para assistir um filme só porque ele tem um cenário muito bonito, tem uma fotografia muito bonita. Mas na literatura, eu desafio alguém a colocar aqui um romance, um livro de ficção, em que alguém tenha lido só para conhecer o cenário, só para ver o cenário, só para se deslumbrar com o cenário, a não ser no caso de uma pesquisa, alguém que se detém em cima do livro para poder pesquisar a respeito. Mas fora isso, uma leitura de fruição, de prazer, ninguém busca um livro somente pela parte do cenário dele. Então nós precisamos dar ênfase ao que realmente desperta a curiosidade do leitor. E eu pergunto para você que já me acompanha aí há algum tempo no canal, para você que está chegando, o que desperta a curiosidade do leitor numa história? Alguém vai dizer, é o enredo, é o personagem. E eu vou dizer que é os dois, mas os dois unidos por uma coisa, o conflito. É o conflito que faz com que o leitor vire página após página para saber qual é o resultado desse conflito. Quando o leitor se pergunta o que vai acontecer agora, que decisão esse personagem vai tomar, certamente o escritor pode dizer que ganhou o dia, que ganhou aquele leitor. Então, em que posição fica aquele cenário, todo aquele background do mundo, do universo de 100 páginas que você criou? É basicamente para ser apresentado conforme a história avança. Então, às vezes, eu sei que até por uma influência do Tolkien, principalmente, a gente vê muitos escritores iniciantes dizendo assim, eu estou trabalhando no meu cenário, estou criando o meu mundo. E isso é positivo, desde que você se lembre, quando for escrever, que ao escrever, você precisa que a história ela se digne, a história ela continue, prossiga a partir do conflito. E não como instrumento de passeio, de tour turístico pelo seu mundo. Então, é importante ter isso em mente. E assim, o Tolkien, especificamente Senhor dos Anéis, ele realmente descreve bastante e tal. É porque ele tinha todo um propósito dele fazer isso. E eu pergunto para você, qual o seu propósito ao fazer isso? Será que você não está só imitando o Tolkien? E assim, de cara, quando a gente começa a escrever, é bom que a gente imite aqueles autores que a gente gosta até a gente encontrar uma forma nossa de contar aquela história. Mas também é bom que a gente busque um propósito. O que eu quero fazer com essa história? Eu quero escrever só para mim. Geralmente as pessoas falam isso e é mentira.
tá? Na minha experiência, né, fazendo mentorias com escritores, as pessoas falam isso da boca para fora. No fundo, o que elas querem é ser publicadas, é serem lidas por várias pessoas, por muita gente. E se você quer ser lido, você tem que criar uma história palatável, né? Uma história que atinja milhares de leitores. E aí tem assim várias discussões que a gente poderia desenvolver e entrar a partir daqui. Por exemplo, alguém vai dizer assim: ah, o Saramago, o Gabo, eles escreviam e tinham muitos leitores também, e escreviam do jeito que queriam. Sim, eles escreviam do jeito que queriam. Também não significa que eles não arquitetavam a história deles, não pensavam a história deles para focar em conflitos, focar em coisas que iriam emocionar leitores, tocar leitores, fazer leitores pensar. Então, assim, não é aquela coisa de tipo, ah, eu vou sentar aqui e vou escrever o que eu quiser. Não, quem escreve, escreve para alguém. Então, voltando a essa questão do cenário, né, quando o narrador interrompe a história para fazer longas explicações sobre o cenário, o leitor também começa a se perguntar, mesmo que não conscientemente, por que essa informação é importante para a história? O ideal é que tudo que não seja essencial para o entendimento da história ou para o desenvolvimento dos personagens acabe cortado da história. E o que é essencial deve ser distribuído de forma a surpreender o leitor. E aí a gente chega num ponto muito importante, porque isso explica, né, o motivo de que em tantas histórias de fantasias a gente tem dois tropos muito constantes. O primeiro deles é o visitante de outro mundo, né, que ao chegar ao novo lugar, ele vai aprendendo sobre aquele mundo junto com o leitor. E aí sim, a gente pode lembrar de Harry Potter, de Nárnia, de Alice no País das Maravilhas. Esse é um tropo. E o segundo tropo é o do personagem que vive numa área tranquila, rural, né, um camponês, que ele é arrastado para uma aventura que se configura em um novo mundo. Na verdade é o mesmo mundo dele, mas é uma parte do mundo que é totalmente alheia àquela realidade mais cotidiana dele. E aí ele também vai aprender como funciona e ajuda também para que o leitor aprenda como funciona. E aí sim a gente pode lembrar de O Hobbit, de Senhor dos Anéis, de A Roda no Tempo, por exemplo, que usam essa mesma lógica. Esta estrutura, né, essas duas estruturas, elas induzem o escritor a só apresentar o mundo quando é necessário a história e ao personagem descobri-lo. Então acaba sendo positivo porque o leitor ele vai descobrindo junto com o personagem. Obviamente, você não precisa se restringir a essas estruturas. Na verdade, bom mesmo é que você crie outras, né? Que você quebre a sua cuca e crie outras. E cuidado, nada de parar a história corrente para ficar apresentando o mundo, né? Deixa espaço para o leitor completar também com o que ele entende a respeito daquele mundo. É tão interessante quando o escritor ele explica um pouco, mas deixa um certo espaço para a interpretação do leitor. Isso acaba tornando o livro mais rico, porque o escritor ele induz, né, uma espécie de teatro na mente do leitor. O leitor vai lendo e vai formando aquele filme, aquela interpretação da cena. E quando o escritor deixa algumas lacunas, e óbvio, né, que exige uma certa maturidade na escrita para fazer isso, mas se você não começar hoje, você não vai conseguir nunca fazer isso. Isso acaba criando histórias maiores, histórias mais completas, histórias que envolvem mais o leitor, porque o leitor se sente co-criador, se sente participante dessa leitura. Então, espero que eu tenha respondido essa pergunta, espero que vocês tenham gostado. Se você concorda, se você discorda, coloque aí nos comentários e continue essa discussão. Então é isso, até o próximo vídeo.